aqui quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Se você tá nos vendo pelo YouTube, não esquece de clicar nesse botãozinho vermelho que tá aí embaixo, que é de se inscrever no canal. E se você tá nos escutando por outra plataforma, não esquece de seguir o nosso perfil, porque assim você sempre vai ser notificado quando tiverem novos episódios, tá bom? Agora sim, quero dar as boas-vindas a essa convidada maravilhosa que eu admiro muito, que é a Laura do Nas Pontas. Seja bem-vinda, Laura! Obrigada, Bela. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho na apresentação e tudo mais, assim, né? Eu já fico logo emocionada, né? E tem muito mesmo. Querida, né? Mas eu sei que a gente tem também esse querer bem, que é muito genuíno, então muito obrigada. Obrigada pelo convite. E vamos falar, que a gente gosta de falar. Gosto, gente. Aqui, eu e a Laura, a gente senta e a gente fica horas falando. A gente fica. Tem que dar uma cortada, né? Se deixar, são 6 horas de call, a gente fica aqui falando. Vai continuar fazendo a janta e segue falando. E tá segue. É isso aí. Assim que é bom, né? Mas hoje, como a gente tem um tema, né, central, vai ficar mais fácil de controlar isso daí. E a gente já vai falar sobre qual é o nosso tema, né, do episódio de hoje. Mas antes eu queria que você se apresentasse aí pra galera, falasse aí um pouquinho de quem é você, da sua história com o balé e de tudo. Bom, vamos lá, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Laura do Nas Pontas. Do Nas Pontas não é o meu sobrenome, mas enfim, né? É praticamente um sobrenome. É, praticamente um sobrenome. É isso, eu sou uma advogada, na verdade, formada, né? Especializada em Direito do Trabalho, Direito Internacional do Trabalho, Gestão Estratégica de Negócios. Eu sempre fui muito pra essa área de compliance, de consultoria empresarial. Fiz balé dos 10 aos 14 anos em paralelo. E daí, quando eu parei, né? Continuei jogando handball, tudo a ver. Joguei handball até os 18 anos, depois parei, fiz faculdade, me formei, me pós-graduei. Quando eu terminei todo esse ciclo de pós-graduação, ficou um período meio vazio, assim, né? Já tinha feito o cursinho, já tinha passado no OAB, já tinha terminado o pós, já tava... As noites estavam livres, né? O cedo da manhã tava livre também. Era eu sozinha, sempre morei sozinha, né? Desde os 18, 19 anos que eu moro aqui em São Paulo sozinha. Eu sou de João Pessoa, na verdade. E... Então, depois desse período, eu fiquei meio assim, né? Tipo, e aí, o que eu vou fazer agora? E aí, uma amiga que trabalhava comigo no escritório falou: por que a gente não volta pro balé? Vamos voltar pro balé. Imagina, aquele momento, tipo, oi, o que eu vou fazer na minha vida? Né? Depois de 11 anos parada, assim, parada 100%, voltei pro balé. E em um período muito curto de tempo, assim, o balé já ocupou um espaço muito grande na minha vida, porque... O balé, ele tem um negócio, né? Ele tem um friquili, como diz a minha mãe. A gente não sabe voltar, assim, com o dedinho. Não é tipo um pé na jaca, não. A gente vai de cabeça. Enfim. E aí eu comecei fazendo aula 2 vezes por semana, normal, 1 hora de aula, né? Numa turma de balé adulto. Aí já comecei a fazer um ensaio pro musical. Aí já comecei a fazer umas 2 aulas extras. Aí já comecei a ensaiar. Aí já comecei a fazer um monte de coisa. E aí eu ia descobrindo várias coisas nesse meu retorno. E eu percebia que faltava muita informação, assim, eu pesquisava porque o mundo do balé era outro, as marcas eram outras, tudo que se usava era diferente, o respeito dentro da sala de aula, era tudo muito um novo mundo, né, porque 11 anos dentro, né, da dança é muita coisa. Bastante. E esse período que o balé adulto surgiu também, né, quebrou muitos paradigmas, assim. Isso foi lá em 2015. E, enfim... Voltei a fazer aula, com pouco tempo de aula, uns 3 para 4 meses, eu já comecei a me preparar para sapatilha de ponta, porque teve um período de férias na escola e ninguém ia pra aula, só eu. Então eu ia de segunda e quarta numa turma iniciante, de terça e quinta numa turma intermediária e de sexta eu fazia musical. Era segunda e quarta, terça e quinta e sexta eu fazia musical. Virou a segunda casa já. Segunda casa, e era tipo a 2 esquinas da minha casa, entre a minha casa e o meu trabalho. Nossa, era tudo aqui na região. Eu morava na Vila Nova Conceição e a escola era no caminho ali da Vila Nova para o Itaim, que era onde eu trabalhava. E então, assim, era o meu caminho de roça. Formiguinha, caminho de roça. Então eu comecei a pesquisar muitas coisas sobre a sapatilha de ponta. Nesse período, né, eu fiz praticamente 1 mês e meio de aula particular, assim, e às vezes 1 ou 2 pessoas no máximo. Comecei a procurar as coisas sobre pontas e eu não achava as coisas que eu precisava, tipo as respostas para os meus questionamentos. Comecei a adquirir muitos materiais, traduzir muita coisa
E aí eu ficava com aquele desejo no meu coração, assim, querendo compartilhar isso com as pessoas. Tipo, meu, se eu não achei, ninguém acha. Ninguém acha, né? Porque eu, como uma boa advogada, sou boa de procurar. Aham. Né? Assim, a gente Procura escaloca. até A gente procura em todo o passado do ser. Em vários canais. E não achava nada, né? Em vários portais, em vários tipos de pesquisa eu fazia. E aí comecei a acumular material. E aí o Dudu, né? Era meu namorado na época, hoje é meu marido. Falou assim, meu, você gosta de escrever, você já escreve na sua profissão, você gosta de balé, faz um blog. Um blog. Do nada fiz um blog, falei, beleza, vamos fazer aí. Fui dormir, no dia seguinte acordei, Nas Pontas já existia. Um site, uma logo, foi ele que criou a ideia, foi totalmente dele. Muito empreendedor. Nossa, demais. Temos que agradecer Tudo aí. Muito. Eu lembro que a gente conversou assim uns 10 minutos, eu conversei com a Amanda, minha amiga que tinha se mudado pra Barcelona na época. Que foi essa minha amiga que me convidou pra voltar pro balé. E aí, enfim, saiu, Nas Pontas surgiu nasceu. assim. E aí as coisas começaram a crescer de forma muito orgânica, até que começou a tomar uma parcela muito maior do que o direito. Então, logo depois, Nas Pontas, né, a gente quis monetizar, então eu criava conteúdo, eu vendia um artigo pra uma escola, uma coisa, comecei a vender produto, aí surgiu o e-commerce, aí comecei a estudar sobre sapatilha de ponta, e aí eu recebi assim, um convite, vem fazer meu curso, não sei do que, vem fazer um curso de pré-ponta, não sei do que. E aí eu fiz um curso de pré-ponta, foi o primeiro de todos com a Andrea Gregory, que hoje é do Balé East, na Flórida, mas foi do Boston Ballet há muitos anos, é uma das fundadoras da Escola Paulista de Dança, que era a minha escola também. E a Andrea, aquele curso foi um negócio na minha cabeça. Um divisor de águas, assim. Isso foi no começo de 2017. E foi o primeiro curso que eu fiz com relação à sapatilha de ponta especificamente, assim, de pré-ponta pra ponta, essa passagem e a escolha da sapatilha. Era muito mais técnico com relação a movimento, né, especificamente, a aula e tudo mais. Mas ela trazia tanta informação, eu olhava pra ela e falava, gente, ela sabe muito. Eu quero saber das coisas. E comecei assim a me especializar. E aí fui buscando estudos, buscando cursos fora, na verdade. Aqui no Brasil tinha pouca coisa com relação à sapatilha de ponta. Porque eu fui entendendo que eu gostava muito desse caminho. E aí comecei a fazer algumas formações, né? Fiz algumas formações fora. Em 2018 eu fiz uma viagem grande pra Nova York, que foi um grande divisor de águas na minha vida profissional no balé. Então foi quando eu realmente entrei dentro de marcas como Gaynor, Grisco, comecei a trabalhar com fitting especificamente, entender o fitting, como que as marcas pensavam. E aí a busca nunca parava. Então eu fiz, né? Na verdade eu gravei um tour do balé dessa viagem, que eu visito todas as lojas. E óbvio que essas lojas têm empresas por trás, e houve um networking que foi muito importante pra mim. Nossa, foi desse contato que depois a Block, né, quando veio pro Brasil também me contratou. Então foi tudo através dessa viagem, foi uma grande porta, assim, que se abriu. E a gente penou, né? A gente andava 14 horas por dia, porque eu carreguei minha mãe e meu marido, porque eu precisava de uma equipe pra carregar a câmera e iluminação. Para gravar família, nas ruas de Nova gente. A família é tudo, né? Eu nunca vou poder pagar os honorários dessa família, né? E a família viajava todo mundo de mochila pesada. Fazia tudo a pé. Mas valeu assim, a pena, hein, Laura? Valeu super, porque isso foi o que realmente me assim, foi quando virou uma chavinha em termos profissionais para o balé. Foi quando eu comecei a sair de escritório, trabalhar só com algumas coisas home office e me tornar de fato uma fitter, uma pesquisadora de balé com relação a isso, né? E agora continuo trabalhando com isso, meu grande foco é a parte de sapatilha de ponta, de estudo e de trabalho, e tô terminando uma pós em balé clássico também, né, com o meu foco de pesquisa também voltado para fitting e sapatilha de ponta. E as diferenças que isso pode fazer, obviamente, na vida, né, na performance, na vida de uma bailarina, técnica, profissional e, enfim, esteticamente, em todos os sentidos mesmo. Arrasou! Uma grande apresentação, porque eu faço 630 coisas. Apresentação. Não, e eu você faz muita coisa, cara. Que eu tenho uma filha agora, né? Então, além de tudo, eu sou uma mãe. Ainda fora tudo isso, ainda tem esse papel que deve ocupar aí 90%. Achei que eu tava com tempo sobrando, pensei, por que não beber? Por que não, né? Faz total sentido. E agora temos a Lia e várias fotinhas dela que passam por aqui. Ai, gente, que amor! Que
que bonitinha. Pois é, você é muito multifunções, cara. Desde que eu vi, assim, eu falei, caraca, a Laura é muito multifunções. E eu me identifico um pouco com isso, viu? Eu também sou... Tudo doida, né? Tudo amiga? doida, é. Galera, coisa de gente doida. E sobre essa última fala aí sua, né? Que você falou que começou a entrar nesse mundo, que viu que gostava da sapatilha de ponta e tal. Você citou o fitting, que é o nosso tema de hoje. Então... O principal, na verdade, é o nosso tema de hoje. Exatamente. É o fitting, é só o fitting. E eu quero perguntar, assim, pra definir, pra quem nunca ouviu falar de fitting, o que é o fitting e o que é o fitting de sapatilha de ponta? Bom, o fitting é uma palavra que a gente não consegue traduzir, assim, muito literalmente, né, pro português, porque fitting significa, tipo, ajustando, ajustado. É uma palavra que a gente usa muito em inglês pra ajustar coisas. Então, se uma roupa fits you, é porque ela te serviu. Então, o conceito do fitting, a gente dá uma adaptada pro português, né? É uma coisa que eu uso no meu dicionário do balé, inclusive, que é o processo, na verdade, de busca e ajuste da sapatilha de ponta para torná-la o mais ideal possível para aquele pé, naquele momento, naquela necessidade, seja técnica de performance ou estética, enfim. Então, basicamente, o fitting, ele é esse processo, né? É buscar as sapatilhas, fazê-las e ajustá-las, seja manualmente ou seja de acordo com as variações que elas têm, em termos de marcas, modelos, tamanhos, larguras, enfim. Uhum. Então é esse processo todo que inclui uma avaliação física, uma avaliação de conversa também, uma coisa meio terapêutica, psicológica, emocional, né? Que precisa ter vários critérios ali de preenchimento para que a gente saiba se essa pessoa está preparada ou não, principalmente tratando-se de primeira sapatilha. Uhum. Mas é que a gente precisa entender, na verdade, qual que é a necessidade daquele pé, daquele corpo, para poder ajustar uma sapatilha ideal para aquela necessidade, pé. Sabe? Certo. Para aquele pé e naquele momento. Então, o fitting é basicamente isso, é esse conjunto, sabe? É um processo educacional, isso é importante dizer. É um processo pessoal sim. e educacional, ele não é um processo de venda. Ele não é simplesmente um atendimento de venda de sapatilha de ponta. Entendeu? Então, existe todo esse processo de educação mesmo, né? Em volta do fitting. Perfeito. Pra gente, né, buscar e achar a sapatilha que seja mais ideal possível, né? Que é uma missão super difícil, né? E eu vi uma vez você falando que o fitting, ele, pra sapatilha de ponta, ele é uma coisa relativamente recente, mas ele já existe, né, antes nos esportes, não é? Sim, então... na verdade, assim, aqui no Brasil, a gente fala... Hoje é um negócio meio novo, né? Então, a gente tem falado sobre fitting de, 3, 4 anos pra cá no máximo. Principalmente, acho que depois da vinda, né, de marcas internacionais grandes, como Gaynor, Block, Grisco, pro Brasil, né? Assim, com lojas específicas, tipo, Repeto, Gaynor, Block... É que a gente conseguiu falar mais claramente sobre isso e ter mais acesso com relação a isso. Mas o fitting, na verdade, de sapatilha de ponta, a maioria das marcas já nasceu com fitting. Então, isso a gente tá falando de praticamente 100 anos atrás. Então, em 1887, quando a Capezio americana, né, Salvatore Capezio abriu a primeira marca oficial de balé, né, a lojinha na frente do Met lá, ele queria fazer uma sapatilha para calçar na Pavlova. Então o foco já era esse. Do mesmo jeito, a Block, a Free, a Grisco, eles surgem com uma proposta de ajustar sapatilhas aos pés dos bailarinos com o máximo de conforto possível. E aí, óbvio, depois isso vai se tornando uma questão de manufatura, né? Assim, manufaturado. Claro. Então, comércio, né? Você abre fábricas, comércio e tudo mais, e as coisas começam a ser feitas, né, em demandas muito maiores. Mas isso já existia, assim, justamente porque antes disso, né, a gente tá falando de mais de 100 anos atrás, já existia a ideia do fitting para, por exemplo, sapatos de oficiais do exército, né? Sim. Então, botas de oficiais de exército, que era pra não sobrar absolutamente nada, porque eles ficavam dias e dias com o sapato. Então, não podia entrar água, não podia... então, se você sobra espaço ou se falta espaço, imagina dias no meio de uma guerra com um sapato inadequado. E daí vem também o Brannock, que é aquele instrumento, né, que muita gente usa um aparelhinho, assim, de medida. Tem um aqui. Que muita gente usa pra medir, né? Na prática do fitting a gente usa em algumas marcas, mas em algumas a gente decora as tabelas. E ele tem aqui, ó, larguras, tá vendo? Sim, e tamanhos, e a gente vai ajustando. Pé direito, pé esquerdo. Pô, legal. Então, muito legal. É muito legal. E esse Brannock, ele já surgiu justamente pra essa, né? Há bastante tempo atrás. Muito. E aí, assim, chega a ser um pouco impressionante, quase triste.
a gente pensar que o balé tá aí há, sei lá, mais de 500 anos e que nunca se preocuparam com relação a isso, sendo que a gente se preocupa com sapatos de diversas outras áreas. É verdade. Né? Então... perfeito. Seria cômico se não fosse trágico. Se não fosse trágico, exatamente. E você falou uma palavra que eu gostei, que foi confortável, né? Para que a sapatilha fique o mais confortável possível. Isso. Porque uma das funções do fitting é essa? Por que o fitting é importante para bailarinas? O fitting a gente busca, assim, né? Dependendo da necessidade da menina, do menino, do momento que eles estão, seja em termos de idade, de técnica, né? De iniciação ou não, enfim, às vezes é uma bailarina profissional também, tem uma necessidade específica. Dependendo dessa necessidade é que a gente vai colocar uma sapatilha neste pé, com todos os critérios desse pé e todas as necessidades e características ali peculiares. Mas a importância do fitting na verdade, são várias, né? Mas assim, se eu pudesse citar as principais, seria prevenção de lesões, porque se você tem um sapato adequado, você evita uma série de coisas. Então, lesões simples, entre aspas, como unha que cai, bolha, calo cartilaginoso, mas a gente já tem coisas maiores nesse caminho. A gente tem desenvolvimento ou aumento considerável de joanete, a gente tem entorses, a gente tem fascites, a gente tem uma série de outras lesões que você conhece muito melhor do que eu. A gente tem questões também de tornozelo, de tendão calcâneo. Então, existe uma questão de prevenção de lesão que a gente precisa levantar as antenas para isso é muito importante. Sim. Mas além da prevenção de lesões, né, sem falar só tipo, do que a gente pode tirar de ruim, a gente pode colocar coisas boas. Então a gente pode melhorar a técnica, melhorar a performance, melhorar a estética, a linha, entendeu? Então assim, o fitting ele serve justamente para que a gente adeque o instrumento à técnica. Né? A técnica de pontas. Então, se é uma pessoa que vai girar mais, ela precisa de uma sapatilha assim acessado, falando de um bailarino profissional. Se é uma pessoa que vai fazer um pas de deux, ela precisa de uma firmeza tal, mais assim de palmilha. Se ela vai dançar um pas de quatre, ela precisa de uma certa mobilidade na palmilha. Caramba, ela precisa de mais até pés. Isso faz diferença. Exato. Né? Que a pessoa então, vai se dançar. É uma menina, com certeza, imagina na performance, você vai dançar, você pega lá uma sapatilha que tem uma palmilha muito mais firme, porque você vai ficar lá num pas de deux, um tempão, o partner te girando, e você tem que estar lá firme. Aí depois você vai dançar o pas de quatre com a mesma sapatilha, vai ficar um bloco. É mesmo, caramba, então verdade. A gente tem que pensar com relação a isso. Da mesma forma, os primeiros fittings, né, em termos de iniciação de pontas, que é o grande marco da vida, né, da bailarina. Total. Eles têm funções específicas. A gente chama especificamente de fitting for function. Então, eles têm funções específicas. Então, se é uma menina que precisa, primeiro de tudo, alcançar a plataforma, desenvolver a musculatura intrínseca do pé, ter mais estabilidade, estender mais o tornozelo, tudo isso a gente vai ajustando nas características da sapatilha para proporcionar esse alcance, entendeu? Seja de qual for a necessidade. Para os meninos, da mesma forma. Tem muito menino que trabalha usando sapatilha de ponta no período de formação também. Nem tô falando dos profissionais, tipo balé de trocadeiro, mas os meninos em fase de formação, Bolshoi, Vaganova, enfim, né? Escolas Royal também, que usam a sapatilha de ponta como um instrumento mesmo para ajustar a técnica, para ajudar na técnica. Então, se é um menino que precisa estender melhor o tornozelo, a ponta, trabalhar toda essa musculatura do pé, isso também é um instrumento que ajuda. Legal. Então, né, a gente tem milhares de fatores. E a gente não pode deixar de lado a questão de estética também, né? Porque se a gente tá falando de menina que compete, que precisa de linha, né? Então, todos esses fatores também. Você tem que ter uma sapatilha bonita, que seja adequada ao seu pé, que valorize a sua curva, ou que te dê uma impressão de uma curva melhor que você naturalmente não tem tanto. Então, a gente tem vários fatores dos mais, digamos assim, necessidades primárias aos mais supérfluos, mas a gente tem tudo. Olha só, é muito detalhe, né, Laura? Eu, a primeira vez que vi uma foto, assim, de todas as partes que tem uma sapatilha de ponta, eu já fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? E eu lembro que a minha primeira sapatilha de ponta, eu às vezes via em foto ou em vídeo, cara, meu pé eu não conseguia subir realmente na ponta, né? Era muito difícil. E eu achava que a culpa era só minha. Era uma parcela minha, né? Porque eu tava começando e tudo mais, mas a sapatilha também poderia ter dado uma ajudada, né? Não, com certeza. Principalmente o histórico que você tem físico. Sim, então, assim, exato. Um instrumento adequado poderia ter te dado um conforto e uma linha em trabalho de ponta muito melhor. Porque
Porque o que acontece é que a nossa geração fazia as coisas na raça mesmo, né? Exato. A gente ia com o que tinha. Era o que tinha, né? A sapatilha que tem na loja. Principalmente eu, que era de uma pessoa, né, gente? Não era de uma pessoa, né, gente? Não tinha Era nada o que tinha na loja. Tinha um modelo 2 e pedisse a Deus pra ter seu tamanho, porque pé de pobre não tem tamanho. Então, se você calçava 35 e o negócio era 37, você ia dar um jeito, porque era o que tinha. Ia ter que ser. Ia ter que ser. Não tinha muita opção, entendeu? Então, sim. hoje, a importância que eu acho, né, da gente falar muito sobre o fitting, né? Então, eu amo quando tem esse convite pra falar sobre essas coisas, porque eu acho que as pessoas precisam ter essa informação de que tem opção. Sim. De que dá pra ser diferente hoje, entendeu? Maravilha. E dá pra considerar milhares de coisas que sejam importantes pra um pé e um corpo especificamente. Exato. Felizmente a gente não precisa escolher só a que tem, né? Exatamente. E falando um pouquinho agora sobre o processo de fitting, pelo que você já falou aí, já dá pra gente entender que é muito detalhe, são muitas coisas que precisam ser avaliadas. Mas falando assim, num básico, quais são as etapas, assim, como é feito um processo de fitting? Alguém chega pra fazer um fitting, o que você analisa? O que você observa? Bom, algumas marcas têm procedimentos diferentes, processos, né? Tipo POP, o procedimento operacional padrão é diferente dependendo da necessidade dos bailarinos, mas eu acho que mais do produto que a marca tem. Então, o fitting de gaynor é completamente diferente de um fitting de block, por exemplo. Porque a gaynor ela é uma sapatilha com muitas variações. Então, é sempre a mesma sapatilha. A block tem, só no Brasil, 17 modelos. Cada modelo com 3 ou 4 larguras. Sim. E você não tem, por exemplo, diferenças de palmilha no mesmo modelo. Então, se você vai fazer um fitting de uma marca nacional como Só Dança, em cada sapatilha você tem 4 larguras, 4 palmilhas 3/4. Então, isso muda muito. A Grisco, então, tem mais detalhe ainda. Tipo, eles têm mais de 25, 30 modelos e cada modelo tem muitas variações de largura, de palmilha, de rigidez, que eu digo, de altura de gaspe, de detalhe de calcanhar. Então, você consegue customizar, né, personalizar milhares de coisas. Então, assim, dentro de todas as formações que eu já tive como fitter, né, especificamente, assim, que já são mais de 20 marcas. Nossa, muita coisa. Eu desenvolvi um processo que é o que eu sigo normalmente, porque eu acabo indicando hoje, né, quando eu atendo as meninas, em qualquer lugar que eu atenda presencialmente, eu não indico só aquela marca. Isso é uma grande dificuldade do meu trabalho, porque a grande maioria das marcas não gostam disso. Então, às vezes, fica um pouco desconfortável, eu tenho que ir em outra, voltar pra essa, enfim. Sim. Sempre acontece esse problema. É um pequeno problema. Essa era uma dúvida que eu tinha, assim, se, tipo... É um garrote, assim, né, do processo, do fluxo. Mas tá tudo bem, faz parte também, porque a loja não é obrigada a ouvir você falando também de outra marca. Claro. E tá tudo bem. Então, assim, um processo que eu desenvolvi, né, que é o fitting que eu ensino pras pessoas nos meus cursos de formação, é justamente para que a gente tenha a possibilidade de indicar vários modelos e várias marcas para que a pessoa busque, né, ou prove, enfim, de acordo com a possibilidade dela. Então, por exemplo, eu educo muito professor e lojista, né, no meu curso. Eu tenho muitos alunos que são professores e lojistas que têm 2 ou 3 marcas, só nacionais, às vezes uma nacional e uma internacional. Então, eu preciso adaptar tudo isso que eu ensino para a marca da pessoa. Então, os critérios que a gente usa, eles são muito mais físicos, primeiro. Então, primeiro de tudo, a gente precisa ouvir a pessoa. A gente precisa entender quem é aquela pessoa. Então, tudo é uma conversa inicial, sessão de terapia sobre pontos. Porque aquela menina... Você precisa entender que naquele momento, a pessoa, quando chega pra você, ela tem as histórias e as horas delas, né, gastas em balé, em sapatilha, em dores, em traumas, em alegrias, em sonhos, em tudo. Então, o pé que chega em você, ele traz todo o caminho que ele percorreu até você. Sim. Então você precisa estar apta para receber isso, porque se você não ouvir a pessoa, você não entende ela. Cada um tem um critério de dor, de incômodo, de trauma. Então, assim, cada pessoa... Tem que levar isso em consideração. Tem que levar isso, absolutamente tudo em consideração. Então, se é uma menina iniciante, se já menstruou, quantas horas de balé faz, como que é o físico. Porque tem menina de 12 anos que é completamente diferente, que é muito desenvolvida fisicamente, e menina de 15 que não. Verdade. Em termos de musculatura, ou em termos de hormônio, em termos psicológicos, de maturidade técnica, de domínio da matéria do balé. Tudo isso precisa ser considerado. Então, é nessa conversa inicial que a gente entende o lugar que aquela pessoa tá no balé, né? Às vezes é um iniciante adulto que veio pra você cheio de sonhos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é algo muito pessoal mesmo. E trauma por trauma, a gente não precisa gerar mais um. Né? Então, a gente tá aqui pra tentar resolver problema.
depois dessa conversa inicial que a gente consegue ir especulando, né, e avaliando critérios objetivos em termos de técnica, desenvolvimento, matéria e subjetivos, família, emocional, hormonal, relação com o professor, com o pai e tudo mais, a gente vai entendendo quais são as necessidades daquela menina e aí, obviamente, a gente vai fazer uma avaliação física, né? Chega o momento de uma avaliação física. Então, ela faz alguns movimentos específicos que vão demonstrar como seria, supostamente, os movimentos que os dedos e o metatarso vão fazer dentro da ponta. Okay. Como que aquele calcanhar se comporta. Quando ela sobe meia ponta num elevê, o calcanhar some ou ele continua grande. Quando ela tá no chão, o pé fica muito flat, ele é muito mais, digamos assim, relaxada a musculatura de baixo, né? Como você sempre fala, é um pé que parece muito mais chato, é um pé que tem um cavo sempre, né, mais, uma musculatura mais contraída, um cavo sempre muito alto. Tudo isso a gente precisa avaliar fisicamente. E aí, a partir daí, entendendo o formato e critérios físicos daquele pé, juntando com tudo aquilo que você já sabe sobre ela, você começa a trabalhar com modelos. Nossa! Então, a gente começa a pensar nos modelos e formatos de sapatilha que seriam adequados para aquele pé. E aí começa a prova. Entendeu? E aí, minha filha, desce modelo e vai nas provas, e aí vai ajustando larguras, tamanhos, medidas, gaspe, alta, baixa, rigidez de palmilha e tudo mais. Então, a prova, ela é, na verdade, a última etapa. Uhum. E demora muito, não, Laura, pra todo esse processo ou não? Com a prática, demora. Com a prática, eu acho que já fica mais... Não, mas não tem como demorar menos de 1 hora e 15, assim. Porque tem que ir testando, né? Tem, não adianta. Assim, é diferente de você pegar uma turma de meninas de pré-ponta. Então, a menina não fazer pré-ponta. Você tem 3 modelos de sapatilha pré-ponta soft ali, então é muito mais fácil. Então, já diminui, já afunila as opções. Mas quando a gente já tá falando de uma pessoa que já tem um pouquinho mais de experiência, aí, ou já usa ponta mesmo, vai pelo menos pra segunda ponta, aí o leque já aumenta muito. Então, assim, é bastante coisa pra se pensar. Memória tem que ter 3 HD aqui. É verdade, imagino. E agora, assim, falando sobre o fitting. Tem muita gente que não tem a possibilidade de fazer um fitting na sua cidade. Ainda é uma coisa muito nova e tudo mais. E eu sei que você fala sobre uma avaliação online, né? Que não é um fitting em si. Então, como que funciona essa avaliação online? Qual que é a diferença dela pro fitting? Por que não é um fitting? Enfim. Isso é uma concepção muito minha, assim, né? Tem muita gente que acredita diferente, que trabalha diferente, enfim. Mas eu trabalho dessa forma. O fitting, pra mim, ele requer todos esses processos. E a prova é o principal. Porque só na prova é que você vai saber se tudo que você pensou sobre aquele pé vai funcionar ou não. Sim. Porque às vezes você pensa milhares de coisas e quando você coloca o pé dentro da sapatilha, ele, sei lá, você diminui 2 tamanhos. Muda. E aí tudo foi por água abaixo, você precisa começar tudo de novo. Entendeu? Às vezes aquele pé muito cônico se comporta de uma outra forma, o pé muito quadrado se encolhe demais e fica meio cônico. Então você precisa entender o comportamento desse pé. E você de fato só consegue ver isso vendo de perto, né? Na prova. Então assim, o fitting pra mim ele requer todas essas fases do processo e a prova. Na avaliação online, que é algo que já ajuda muito, né, para as pessoas que moram em todas as outras cidades, né, do país, até fora do Brasil também faz às vezes, dura praticamente o mesmo tempo, a gente só não faz a prova, mas a gente acaba conversando muito mais, porque eu guio a prova da pessoa. Sim. E depois ela vai fazendo as provas nas lojas e eu vou acompanhando via WhatsApp, vai me mandando foto, vídeo, enfim. Mas essa avaliação online, ela tem todas essas questões de antes, então tem a conversa, tem a avaliação física, tem o posicionamento, né, da tela ali no chão, para que eu veja o pé em movimento. Tem as fotos que a gente tira, o print para guardar nessa conversa, né? Eu sempre guardo com as meninas. E também tem indicação de vários modelos, de acessórios, de questões técnicas ou estéticas. Tudo isso acontece na avaliação. Só não acontece o fitting. Só não acontece a prova. A prova que é a prática real, assim. Sim. Mas tem o guia da prova. Então eu vou guiando a prova. Depois dessas meninas todas que fazem a avaliação online, elas recebem um guia de prova também, né, digital. E pra elas não esquecerem o passo a passo do que precisa fazer na prova. Porque além disso, eu tenho que te ensinar a provar pra você ir lá e fazer só. Sim. Né? Por mais que você fique falando comigo no WhatsApp, me ligue de videochamada, qualquer coisa, não é a mesma coisa presencial. Claro. Né? Nisso a gente tem que entender que realmente
É igual comprar roupa na internet. Às vezes você olha a medida, mesmo que você tire a medida em casa, não é a mesma coisa quando você Eu prova. que o diga, já aconteceu isso várias vezes comigo. Acontece. E às vezes você olha a tabela de medida, você fala, eu tenho certeza que o meu é esse 36 aqui. Aí chega o negócio, fica tipo assim. Sei lá. Exato, sim. Assim, então é uma coisa que a gente precisa... Eu falo muito desses conceitos também, né? Então eu acho que a avaliação online, ela já ajuda demais. Ela já é um processo fantástico. De certa forma, é uma consultoria, é uma avaliação, né, específica do seu pé, do seu corpo e tudo mais. E aí, a partir desse momento, né, que eu mando o material pra pessoa com todas as indicações dela, né? Porque a pessoa nunca lembra. Né? Claro. Porque são milhares de nomes e de números. Eu sempre mando tudo escrito e tal, junto com esse guia da prova. Aí a pessoa vai me dizendo, olha, Laura, eu vou provar no sábado, tal hora. Então eu já fico aqui, alarme ligado, 15 minutos antes ela me manda um lembrete. E eu vou acompanhando essa prova à distância. Legal. Tá? Mas assim, é uma coisa meio que é minha também. Sim. Assim, é dentro do que eu acredito. Claro. Então assim, essa avaliação online já ajuda bastante. Ela é um caminho enorme, assim, já também. Imagino. E eu achei legal isso que você falou sobre dar o guia, né? Eu, inclusive... tem várias alunas minhas que são alunas suas de curso e do FIT, que fizeram fitting com você. E uma delas comentou que gostou muito porque ela sentiu que você realmente ensina a pessoa na hora né, no caso da avaliação online, né? Que ela falou, olha, eu senti que ela realmente me ensinou ali a escolher a sapatilha lá na hora e tal. Então, ela gostou bastante. Eu gosto muito disso, né? Porque acho que tem que ter esse... A pessoa tem que saber o que ela tá fazendo também, né? Não é só simplesmente... Eu acho isso muito legal. A mais interessada é a pessoa entender o próprio pé, o próprio corpo. Ela não vai ter a gente a vida inteira. Tipo, o professor, ela precisa se virar. Então, é isso que eu falo. Na verdade, todo mundo fala, mas você não faz as pessoas dependerem de você. Não! O ideal é que não dependa, que não dependa, que ela entenda o corpo dela e que ela saiba o que ela precisa sentir, como ela tem que se sentir segura, o que ela tem que desconfiar, sabe? E entendendo isso sobre ela mesma. É um processo de autoconhecimento, eu só tô te guiando. E a questão da prova é muito importante, porque a gente não é acostumado a alguém dizer, olha, é assim que você prova. É verdade. Não, você não sabe provar. Entendeu? Não sabe. A gente não... Por exemplo, se alguém dissesse pra você, olha, pra você ter um tênis bom de corrida, você tem que ir na loja, calçar o tênis e dar 5 pulos em cada pé. Você ia lá na loja e ia fazer. A sapatilha de ponta ninguém fala. Aí a menina chega lá, faz meia ponta, a sapatilha tá errada, ela fez uma força desgranhenta, ela danificou o box e a sapatilha não era aquela. Então ficou sem o pé lascado e o produto estragado. Então é isso que a gente tenta evitar. Então, como ter uma boa prova, como que você entende o tamanho da sapatilha, como que você entende se aquele formato tá bom pros seus dedos, pro seu pé, pro seu metatarso, como que você entende se aquilo te acomoda, sabe? Onde medir o tamanho, é com o pé assim, é com o pé assado, sabe? Então isso tem que tudo isso tem que fazer parte. E é por isso que eu faço muita questão, assim, de voltar o meu curso, o meu público do meu curso para professor e lojista, né? E funcionário de loja, enfim. Porque é o professor que tem que ensinar isso. É uma responsabilidade do professor também. Sim. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Não é só tipo, põe lá a sapatilha, dá uma subidinha e vê se tá bom. Não é só isso. Se tá bom o quê? Não sabe, né? Quando a gente não sabe nem o que olhar, não tem como tomar uma boa decisão, né? E puxando então, guia é uma parte perfeita aí do processo. E falando um pouco agora sobre essa parte aí do curso, né? Que você faz questão de serem professores, lojistas e tal. A minha próxima pergunta pra você era essa. Quem pode fazer um fitting? Quem pode, olha, eu vou fazer um fitting aí na sua sapatilha. Qualquer pessoa que entenda de sapatilha? Assim, o ideal é que essa pessoa ela tenha um conjunto, né? Assim, que é o que eu sempre falo. Então, pra fazer, por exemplo, o meu curso de fitting, se você faz o meu curso de fitting, em tese, se você se sentir apto, você pode fazer fittings nas pessoas. Sim. Ele é um curso prático de capacitação. Eu ensino especificamente como as marcas se posicionam, o que é quadrado, o que é cônico, o que é shapely, como que você tem que pensar o fitting, tá? Como que você vai fazer, porque não tem receita de bolo, então tudo tem margem de erro. Sim. Pior que margem de erro de campanha política, para mais, para menos. É uma margem de erro gigante, é um leque a margem de erro. Enorme. Então, assim, se você se sente apto, ok, mas o ideal, né, o que eu falo assim, é que a pessoa, ela tenha um background ali com ela, então que seja um bailarino profissional, um professor, uma pessoa que tem experiência
né, que seja um educador físico, né, um preparador físico, um fisioterapeuta, pessoas que já trabalham com o balé clássico e que têm essa vivência não só na prática profissional, mas também no corpo. Isso é muito importante. Porque o estudo, ele começa sempre na gente, né? A questão, tipo, do copo cheio. Você só transborda que se você já encheu. Sim. Então, você precisa se conhecer, entender o seu pé, o seu corpo, saber como que você funciona, né? E como que é... Então, por exemplo, objetos de estudo, que é o que eu sempre falo, sapatilhas, milhares de sapatilhas. Então, são meus objetos de estudo. Não é porque eu tenho um pé que não usa toshi, que eu não sei como a toshi funciona. Claro. Você entende? Então eu preciso estudar toshizinha, toshi star, toshi. Como que ela faz? O que que ela provoca nos dedos? Né? Então, assim, isso aqui não funciona para um pé como o meu. Então eu preciso entender o que funciona aqui dentro. Tá, para um pé como o meu, o que que é o melhor? Então acho que tudo começa com a gente se estudando e se entendendo, para que a gente tenha também esse desprendimento de que nada é perfeito, ninguém é perfeito. A gente tem coisas que a gente precisa sempre trabalhar e melhorar. E aí você consegue passar isso para outras pessoas, sempre trazendo a sua experiência. Porque eu acho que você se alimenta das suas experiências também. Então eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Dá para fazer? Qualquer pessoa, se a pessoa se sente segura e apta, dá. Mas o ideal é que seja uma pessoa que já trabalha com isso, que já tem uma experiência, né? Professor. Porque assim, a gente tem um limbo, né? O professor, ele tem a experiência com o aluno em sala de aula. Sim. Mas ele não tem a experiência da marca, o lojista. O lojista, ele tem a experiência das marcas. Ele conhece os produtos, ele sabe a diferença, né, da sua dança para Capésio, da Supreme e da Danskin para Partner 180, da Estudante para Soft, da Toshizinha para Toshistar, da sua dança, da Cláudia para Aurora, da Evidence para Classic. O lojista sabe. Mas ele não tem o aluno. Ele tem a prática do dia a dia ali. Então ele não sabe depois se aquela sapatilha tá funcionando em sala de aula. Então é por isso que as pessoas precisam... Então assim, se é um lojista, tem que ter uma base, tem que saber de anatomia, tem que saber de movimento de balé clássico, de técnica de balé clássico, o que é exigido numa aula de sapatilha de ponta, de pré-ponta, como é esse caminho, tem que saber. Do mesmo jeito, o professor, ele precisa conhecer das marcas, precisa conhecer os modelos. Então é muita informação, mas assim, o ideal é que seja uma pessoa que domine uma área. Então é um educador físico e professor de balé. Ele precisa conhecer as marcas e os modelos possíveis. Então é um lojista e que é também professor de balé, ou a pessoa professora e abre uma lojinha na escola. Isso tem acontecido muito com os meus professores que fazem meu curso. Eu trabalho numa cidade tal, eu dou aula numa escola, ou eu sou dona de uma escola e aqui não vende sapatilha. Seja a pessoa que vende sapatilha. Aí a gente monta uma grade, avalia os alunos, em conjunto monta uma grade de pedidos, faz cadastro do CNPJ. Além de tudo, ainda tem isso na mentoria. Nossa, faz tem até isso. CNPJ, abre empresa, Caramba, a gente faz tudo. Abre só. cadastro, faz pedido, faz contato com as lojas, com as marcas, porque as pessoas precisam ser o portal, né? Dos alunos ou dos clientes. Então, o problema é só esse, assim, são muitas informações de áreas muito distintas. Então, tipo, biomecânica, anatomia, tipo, biologia, balé, técnica, dança e repertório. Sapatilha de ponta. Produtos, marcas, modelos, cores, formatos, palmilhas. E lojas, é muita preços, coisa. vendas. Porque, né, se você não tem como pedir toda a grade de todos os produtos de todas as marcas do mundo. Não dá, Né, a gente não tem nem dinheiro pra isso no Brasil, nem Nossa Senhora. Não dá. Então, eu acho que assim, esse profissional, ele se especializa em mais uma coisa e é o ideal, sabe? Mas que ele domine uma dessas áreas. Então, para pessoas que já trabalham com balé clássico especificamente, sabe? Com aula. Então não adianta dizer, mas eu dei aula de Baby Class 5 anos. Tá, você não dá aula de pré-ponta, você não dá aula de técnica de ponta. Se você não usou sapatilha de ponta, você não tem experiência nenhuma, assim. Dentro de você não tem repositório, sabe? Então, assim, dá pra fazer? Dá. Qualquer um pode fazer? Pode. Todo mundo é livre pra fazer o que quiser. Sim. Mas, em termos de responsabilidade, o ideal é a gente ter já uma pessoas certa que já experiência. estão... uma certa experiência, né? Em áreas... Porque o professor de balé, ele tem muitas áreas, né? Dentro dele. Tem. Então, tem que ter. Então, assim, você é bailarina, professor de ginasta, educadora física. É muita tipo assim, coisa. São muitas coisas, entendeu? Sim. E no caso, por exemplo, de um professor, ele que não fez um fitting, qual seria a melhor maneira dele indicar uma sapatilha boa para a sua aluna? É falar, olha, faz o fitting. Ou tem alguma forma do que ele pode fazer assim para... O professor, ele consegue fazer, por exemplo, a avaliação presencial.
como essa que eu faço online. Eu faço presencial também em muitas escolas. Então, semana passada, eu tive 2 dias na Luciane Murta, por exemplo. Um dia daqui no Morumbi e um dia na Vila Nova Conceição. A gente faz isso todo ano com a turma de pré-ponta e depois quando elas vão passar pra ponta. Então eu faço uma palestra básica, explico algumas coisas pra elas, depois eu avalio uma por uma e indico os modelos. Seja das que vão pra pré-ponta, a gente faz a medidazinha do pé, indica o modelo, tamanho, né? E tal. E depois as que vão pra ponta também. Então a gente consegue fazer essa avaliação presencial. O professor, ele tá lá no dia a dia do aluno, ele conhece o corpo daquele aluno. Então gente, hoje a gente vai avaliar pés, todo mundo descalço. Pé no chão, e entender esse pé mais assim, esse pé mais egípcio, esse pé mais grego, esse pé mais quadrado, esse pé meio quadrado, meio romano. Esse pé tem os dedos bem decrescentes quando tá estático, quando tá na meia ponta fica todo mundo do mesmo tamanho. Como que esse pé se comporta? Vamos entender os tandis. Vamos entender, né? Essas passagens de dedos e de garras a gente precisa entender. Então o professor consegue fazer essa avaliação em sala de aula. E aí dentro do que ele tem ali de modelos, então ele sabe que a loja da cidade dele só vende só dança. Então acho que você e você podem provar a família das Toshizinha, o Toshistar, o Toshi, enfim, as mais cônicas. Então, as outras vocês podem trabalhar com uma Cláudia, uma Grampar, né? Aí vai mudando de acordo com a altura de gaspe, corte, se é em U ou em V, né? Se é mais alto, se é mais baixo, mudando as palmilhas, se é mais flexível, se é mais firme, super reforçado, enfim. Ou se vai, entendeu? Então, o professor consegue, mas ele precisa dominar os modelos que estão disponíveis, né? Principalmente na loja que ele vai indicar, ou na cidade dele, enfim. Basta, ou pedir tem que pelo estudar, site né? também. Tem que estudar. Tem que muita estudar. informação. É muita informação. É muita informação. E são muitos detalhes, né? Então é importante estudar muito. Não, o meu curso fica disponível 6 meses. Do dia que a pessoa compra, a pessoa tem 6 meses pra assistir. Eles ficam desesperados quando tá acabando o prazo, porque eles vêm várias vezes. Sim, até absorver tudo, ano, né? Mas não dá pra ser um ano o curso. Eu falo, meu Deus, quantas vezes você vai assistir? Sei lá, umas 6. Nossa. Porque é muita coisa. Porque eles assistem assim que compram. Aí demora tipo uma semaninha pra chegar o material, por correio e tudo mais. Né? O embalo, se for São Paulo, é dos 2, 3 dias. Mas se a pessoa mora em Recife, demora pelo menos uma semana, 10 dias. Aí quando chega o material, eles assistem de novo. E aí vai revisando com o material. Fazendo outras anotações. E é sempre assim, é tipo ver revista. Cada vez que você vê, você tem uma coisa nova. Sim. Quando você lê um livro, cada leitura é um novo olhar. Então, do mesmo jeito acontece com o curso. Porque é muita informação. Eu quase não falo rápido. Não, pouca coisa. Imagina, pouca coisa, né? Não falo assim... Então, assim, é tranquilo. É tranquilíssimo. Eles entram no curso loucos e saem... Mais loucos ainda. Totalmente. E me xingando, mas a gente fica louco junto, a gente faz um grande grupo de loucos e compartilha desses desesperos. E no final dá tudo certo, né? Dá tudo certo, exatamente. Boa. E agora na impossibilidade, por exemplo, de uma bailarina de fazer um fitting, né? Sei lá, não consegui, preciso da ponta, meu professor não soube me indicar. Tem alguma coisa que você falaria, assim, para as bailarinas tomarem um certo cuidado na hora de comprar a sapatilha? Eu acho que assim, o conhecimento ele precisa ter. A pessoa precisa ter o conhecimento. Dificilmente ela vai chegar numa loja e se você só depende de outra pessoa, é muito difícil. Você tá à mercê da verdade que aquela pessoa vai te contar. Então eu acho que assim, primeiro de tudo você precisa saber, né? Então, eu não quero ser fitter, mas eu quero conhecer por mim, pra mim, pra ser uma bailarina profissional. Cara, estuda, faz o curso, sei lá. Então isso é muito importante. Entender os modelos disponíveis, entender o modelo do seu pé, entender coisas básicas, como, por exemplo, não adianta você ter um pé grego e pegar uma sapatilha quadrada. Não adianta você ter um pé quadrado e pegar uma sapatilha cônica. Sim. Então você precisa entender o básico de tudo, o formato da sapatilha acompanha o formato dos pés. Do mesmo jeito, os seus acessórios. Então, assim, isso tudo você precisa saber. Só que assim, você precisa saber as opções que você tem. Se você não sabe que tem opções para vários tipos de pé, você não... Fica complicado, então, assim, né? Primeiro de tudo é conhecimento, precisa estudar um pouco, ter uma noção básica, assim, do que tá disponível no mercado. E acho que uma estratégia legal, que é uma dica que eu sempre dou também, é ouvir o que a marca e a loja, enfim, tem a dizer pra você. Porque as marcas se posicionam de formas diferentes. Cada uma
se coloca de uma forma. O que é mais quadrado pra um não é tão quadrado, é só amplo pro outro. É verdade. Uhum. O que é shapely pra um pode ser quadrado pro outro. Sim, Então, tem que eles saber essas se diferenças. É porque é muita coisa, são muitas marcas, muitos modelos, enfim. Mas, assim, falando por alto, é importante você, assim, ter meio que um passo a passo na sua cabeça, assim, sabe? Tipo, o que eu preciso pensar como prioridade? Né? Os formatos, e aí palmilhas, e aí quais são as minhas necessidades técnicas, então processo de autoconhecimento e tudo mais, sabe? Show. E ouvir o que a marca tem, assim, tem muita marca que oferece esse atendimento, que eles até chamam alguns, né, de fitting online. Mas ou seja pelo site ou pelo WhatsApp. Você manda foto, manda medida de fita métrica e eles te indicam alguma coisa. Então, a partir do momento que você ouve o que a marca te indica, você já... Porque a marca pensou naquela sapatilha para tal função. Então, eles têm alguma coisa para te dizer. Com certeza. Então, ouvi-los e daí depois você vai... Ouve todo mundo, manda pra todo mundo. Depois você vai definindo o que você realmente acha que faz sentido para você. Entendeu? Perfeito. Eu acho que isso pode ser importante também. O ouvir é sempre importante, né? Ouvir, pesquisar, saber e ouvir o que as marcas podem te indicar. E aí você fala, não, mas isso aqui talvez eu já tenha provado ou não. Sim. Tipo, sabe? Aí você já vai diminuindo aí o leque de possibilidades. Maravilha. Boa dica. De dúvidas. E de dúvidas, E agora, falando em dúvida, já que a gente falou em dúvida, eu tenho algumas perguntinhas aqui pra gente ir chegando ao fim, né? São perguntas que eu costumo receber também, que já ouvi muita gente com dúvida. A primeira delas é se, assim como existe o fitting de sapatilha de ponta, se existe também para sapatilhas de meia ponta ou para outros sapatos de dança ou para pré-ponta, como você já falou que existe. Existe. Existe sim. Para bailarinos profissionais, principalmente, né? Então, por exemplo, a sapatilha que o Thiago usa há muitos anos, da Block especificamente, ele vai lá na loja, na frente ali do Covent Garden, que era na frente do Covent Garden, mudou, e faz os ajustes específicos pro pé dele. Então, a costura específica vem com o nominho dele. Então, pô, assim, isso é muito chique! É muito chique. Os meninos, nível. né? Os bailarinos homens mais pra meia ponta. Mas Sim. as bailarinas... É porque a gente acaba tendo opção de largura, né? Como mulher, tem opção de largura. Então, tá tudo bem. Mas eles têm, sim, fitting. Tem muita marca que tem larguras nas sapatilhas de meia ponta também, né? E que às vezes tem uma como se fosse a parte da gáspia, né? Uma parte mais alta, sim. mais baixa, algo que seja mais arredondado ou mais amplo, né? Então, se você pega, por exemplo, uma pluma da Capésio, é uma sapatilha deliciosa, de stretch, né? Com algodão, e ela serve para vários pés. Mas ela é uma sapatilha mais justinha. Então, se você tem um pé muito pãozinho, mais alto, um dedão maior, um pé muito quadrado, ela pode te incomodar ou ela pode forçar também um pouco, né? Porque como é molinha, acaba laceando. Mas aí você pode pensar, por exemplo, numa síncrone da Block, numa Performa, que tem 4 larguras, 4, 5 cores, tons de pele. Aí a gente já começa a abrir o leque também. Para os outros sapatos de dança, do mesmo jeito. Sapatos de jazz, sapatos de dança de salão. As marcas, geralmente, né, dependendo do foco de cada marca, também tem, tá? As mesmas marcas de sapatilha de ponta. Também tem para os outros sapatos de dança. Show. Então, tem até sapato de salão, botinha de jazz, essas coisas. Tem de tudo. Então, dá pra achar... tem menos, assim... Dá pra achar o sapato ideal. É menos do que a sapatilha de ponta. São menos... pormenores. Menos características, assim, tipo, detalhes. Porque a sapatilha de ponta é muito complexa, né? Tem várias partes. Exato. Mas você sempre tem, tipo, larguras, tamanhos, às vezes flexibilidade do solado, quando tá falando de dança de salão, também, às vezes tem. Gente, não é só escolher a mais bonita, né? É um mundo inteiro. E tênis também, né? Tênis de corrida, botas de exército. Aí, pra galera militar que tá assistindo. Por aí vai, entendeu? Boa. E uma outra pergunta também é se tem idade ou se tem um nível, por exemplo, eu preciso já ter uma experiência com o balé ou com as pontas para fazer o fitting, ou se eu for bailarina adulta, né, já mais velha, já mais experiente, mas que não tem experiência com a ponta ainda, eu posso fazer fitting também? O fitting, ele é para todo mundo, porque o principal o fitting, ele não é fixo.
Então, o pé que você tem hoje não vai ser o pé que você vai ter. Tipo, você precisa de um pé hoje pra dançar uma variação daqui 2 meses. Você vai ensaiar esses 2 meses e aquele pé vai se desenvolver aquilo ali, aquele estímulo. Depois daquilo, é outra sapatilha, às vezes é outra necessidade técnica, é outro repertório, enfim, outros tudos. Outros critérios físicos. E de desenvolvimento técnico também, muscular e tudo mais. Então, o fitting, ele não é fixo, ele é sempre mutável. Né? Óbvio que quando você tem mais experiência, você consegue ir definindo as suas sapatilhas, né? Então, eu sempre uso isso para tais balés, eu uso esse para tais coisas, uso isso para aulas de barra, uso isso para centros e tudo mais. Para ensaiar é tal. Mas o fitting, ele serve para todo mundo. Bailarinas iniciantes que nunca tiveram experiência nenhuma com sapatilha de ponta, sejam jovens ou adultas, homens, mulheres, enfim. Todas as pessoas que queiram fazer o fitting, que queiram usar sapatilha de ponta. Então, Legal. é completamente aberto, assim. A diferença é que, assim, é a sua experiência. É o que você vai trazer pra mim, no caso. Sim. Então, né, o que você já sentiu e tudo mais, o que você tá procurando, porque isso aí você vai adquirindo com o tempo mesmo, né? Vai percorrendo aí seu caminho em ponta, seu caminho nas pontas. Olha o Que lindo! Vai percorrendo seu caminho nas pontas e aí a gente vai fazendo pontas, né, diferentes. E é isso, mas é pra absolutamente todo mundo. Ótimo. É uma coisa responsável e segura, eu acho. Sim. Sabe? Eu acho que é importante que todo mundo faça. Então, você vai mudar de sapatilha, mesmo que a sua esteja boa, mas você tem uma outra necessidade, é importante fazer o fitting. Por quê? Essa troca, né? Sempre tem alguma coisa que você viu que eu não vi, sempre tem alguma coisa que eu não vi com o fitter e que você não viu como bailarina ou não percebeu, ou um insightzinho. Então, acho que isso é muito importante. Então, é para todos. Todos, todas, todes. Todas. E, dito tudo isso que a gente falou agora, o que você diria, assim, que é, pra gente fechar com chave de ouro, a coisa mais importante que as pessoas precisam saber sobre o fitting? Cada pé é um mundo. É uma coisa que eu sempre falo, é uma frase que já virou um bordão, assim. Virou mesmo. Seu pé, o seu corpo, as pessoas precisam entender que a gente precisa entender que a gente é único, que cada um tem as suas potencialidades, que cada um tem as suas características, que você não tem que ser igual a que gira mais, que você pode ser uma que salta melhor, que você pode ser a que pousa melhor, você pode ter a que tem um braço mais bonito. Então, que as pessoas têm potencialidades diferentes, características diferentes e que tudo é belo. A gente precisa se respeitar, querer o melhor pra gente dentro do que a gente é e do que a gente tem. Então, eu acho que dizer que cada pé é um mundo abre muito isso, sabe, na cabeça. Cara, o seu pé, ele é seu, ele não é de mais ninguém. Ninguém tem a sua genética pra cima, né? Então, assim, a não ser que seja um irmão gêmeo idêntico. E olhe lá, que ainda assim, às vezes tem diferença. Às vezes o pé pode ser igual estaticamente, mas a pisada é diferente. Exato. Por quê? Porque um é mais tímido que o outro. Então, assim, porque um era um pouquinho mais preguiçoso que o outro. Porque os pesos são diferentes na balança, apesar de fisicamente eles aparentarem ser o mesmo corpo. Então, cada pessoa é um mundo de possibilidades. Então, assim, você é o seu mundo. Você precisa pensar no que é melhor pra você, em tudo que você tem, em tudo que você é e como melhorar dentro dos seus limites. Eu acho que é sempre mais sobre a gente do que sobre o outro, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Pra refletir isso aí, gente. Essa mensagem não valeu só pro fitting, né? Eu acho que vale pra tudo, não só na dança, até pra vida mesmo, né? Cada pessoa é um mundo. Exatamente. Começa ali no pé e vai subindo. Exato. E pra, então, encerrar de verdade agora, Laura, faça aí essa propaganda aí nas pontas do curso de fitting. Agora é o momento. Ai, gente, esse curso de fitting que eu amo, eu sempre gosto de convidar todo mundo pra fazer, mesmo que vocês não queiram trabalhar com isso, porque eu acho que tem muita informação legal. Não é por nada não, mas assim, é uma coisa que eu tenho muita segurança do que eu sou, assim, de como eu faço as coisas, no sentido de que eu compartilho muita informação mesmo, e muita informação boa. Eu não guardo as coisas, eu não estudo pra guardar as coisas pra mim. Eu estudo pra compartilhar as coisas. Então, vocês podem ter certeza que nesse curso vocês vão aprender algo novo e se já tem ali tudo que você sabe, ou que você pelo menos imaginava, alguma troca, algum exemplo vai servir, ou você vai poder passar para outras pessoas com mais segurança. Então, é um curso que eu tenho muito carinho, que é esse curso de fitting, que tá online agora. Essa turma, as vendas são até o dia 1 de maio.
Depois a gente vai ter um curso presencial, a gente vai ter o clube de fitting, que é um clube de assinatura, né, para ter os encontros recorrentes com as pessoas que já são alunos, já foram alunos, são fitters, lojistas, professores, pra gente sempre debater, pra colocar dentro dos casos específicos de cada um. Então o clube de fitting tá vindo aí. Vem também curso presencial, né, para um grande evento lindo do nosso curso presencial. Que legal! Não temos data assim ainda fechada. Já teve algum presencial do fitting? Não, curso? A gente chegou a marcar. Eu cheguei a marcar em janeiro os presenciais, mas eu desmarquei porque teve a outra onda do Covid, né? E aí foi que super legal. Frustrante. Devolvemos todas as inscrições, assim, né? Foi um pouco difícil. Mas foi uma decisão sensata, eu acho, assim, a se tomar, porque... Enfim, não né, dava. Riscos. Ainda não dava. E agora que a gente já tá mais seguro, a grande maioria já tá com 3 doses, então a gente já tá se sentindo um pouco mais à vontade pra fazer isso, porque é um curso que o presencial é muito próximo. Então não tem como, a pessoa tá sentada na sua frente, no chão, a sua cara de frente pra dela, pegando no pé, na perna, tipo... É outra experiência, né? É muito touchable, assim, sabe? Tem muita presença, muito toque físico mesmo, então não dá pra fugir, sabe? Legal. O formato do presencial é esse. Então ele vem aí, final de junho. Boa. Estaremos com um curso presencial e logo outra turma desse aí também do online pra todo mundo que não consegue vir no presencial, que mora em outros lugares, né? Enfim, é isso. Arrasou. E, gente, é isso. Visitem a nossa lojinha, nos sigam no Instagram, no YouTube, enfim. Bom, vou deixar todos os contatos aí da Laura, do Nas Pontas, na descrição do vídeo, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, quem quiser fazer o fitting, a avaliação online ou o fitting aí com a Laura, manda mensagem, entre em contato. E quero agradecer, Laura, é sempre muito bom conversar com você. Eu admiro muito, muito, muito o seu trabalho e admiro mais ainda essa sua vontade, né, de compartilhar com todo mundo e de querer coisas boas pro mundo da dança. Eu lembro que quando eu comecei lá o Instagram, que era com Developer o nome ainda, eu mandei mensagem para algumas pessoas que já estavam no meio. E você foi mega receptiva, você falou legal, que nossa, massa, compartilhou o perfil, né? A gente logo já fez um trabalho juntos, então isso eu tenho que agradecer demais pela receptividade nesse mundo digital. Então, é isso, obrigada por ter tirado um tempo aí da multifunção na agenda para conversar comigo. Imagina, Bela. É demais. Eu te agradeço super, assim, é muito bom quando a gente encontra gente competente, gente de verdade nesse meio, então não tem outra coisa pra se fazer a não ser trazer essas pessoas pra perto da gente, não é você que é vista, é a gente que cresce, entendeu? Então eu acho que essa troca ela é muito válida, a gente tem que valorizar gente competente, gente que estuda, gente que sabe, que tá ali. Então eu acho que você é uma pessoa que eu sempre vi muito isso, né? Assim como eu gosto muito de estudar e de correr atrás, você tá ali no mesmo... A gente tá junta nessa, né? Então eu acho que assim, é uma troca muito, muito válida pra todo mundo e todo mundo sai ganhando, todo mundo aprende. Eu aprendo demais com você, eu admiro demais o seu trabalho. Tô desesperada pra fazer as suas aulas, queria parar de tossir hoje à noite, eu puder fazer na sexta é feriado, na segunda que vem. Em algum momento vai acontecer, eu tenho fé. Vai acontecer, porque eu confio muito em você, na pessoa que você é, tudo. Você tem um trabalho lindo e eu tenho certeza que jornadas brilhantes ainda virão. Eu te agradeço muito pelo carinho e pelo convite, por esse espaço também pra falar, né, sobre o fitting, que é uma coisa que eu amo. Arrasamos então. Gente, pra todo mundo que tá escutando a gente também, muito obrigada por escutarem até aqui. E aquilo lá de sempre, né? Se você gostou, deixa o seu like ou compartilha aí o episódio com as pessoas que você mais gosta, já que a gente tá falando tanto de compartilhar aqui, compartilha o episódio também e a gente se vê no próximo. Obrigada e um beijo, Laura, um beijo pra todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada, Bela. Um beijo. Tchau.